dia, pessoal! Hoje nós vamos rever alguns conceitos que nós vimos lá na primeira aula de pré-clínica. Eu estou aqui com a minha assistente, que é perita em cores, tá? Então vamos relembrar o que seria um matiz. Matiz em uma resina composta nada mais é do que a cor, tá? Então matiz amarelo, matiz verde, matiz vermelho. A cor propriamente dita nós denominamos como matriz. E na resina composta, como que ela vai aparecer? Ela vai aparecer simbolizada pela letrinha. Ó, tá vendo que aqui tem uma letra A? O A é de matiz. Então esta resina tem um matiz A. Eu posso ter também resinas do matiz B. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Por exemplo, essa daqui, olha. É o matiz B. Tá vendo que tá escrito EB? Esse Bzinho é a matiz dessa resina composta. Então, eu tenho resinas compostas de matiz A, B, C e D. O matiz A representa as cores vermelho acastanhado. A grande maioria dos pacientes tem matiz A, vermelho acastanhado. O matiz B representa o vermelho amarelado. Geralmente, quem clareia os dentes tem o matiz B de vermelho amarelado. O matiz C e D, dificilmente nós vamos encontrar, né? Ou nós vamos utilizar, tanto que eu nem tenho nas minhas resinas compostas o matiz C e D. O matiz C é o acinzentado, tá? E o matiz D é o cinza acastanhado ou cinza avermelhado. Então, são para os pacientes mais idosos, mais velhos, que não clareiam os dentes, aquele matiz mais escuro. Por isso, os matizes mais utilizados em odontologia, principalmente odontologia estética, é o matiz A e B. Ou, nós vamos ver mais para frente, existem outras resinas compostas próprias para dentes clareados que não entram nem no A e nem no B. Bom, agora nós vamos falar a respeito do croma. Croma é o grau de diluição da cor que é o matiz, tá? Então aqui eu vou pegar o matiz A. Aqui a resina composta está escrito matiz A. E tá vendo que tem um número do lado dele? A1. Significa que ele é do matiz A, da cor A, vermelho acastanhado, cuja diluição é 1. Uma parte de croma, uma parte do A. Eu tenho croma A2. O croma A2, ele é 2 vezes o matiz A. Então, eu tenho mais cor, eu tenho mais matiz nesta resina composta A2. Matiz, a cor A, diluição 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes o matiz A. E aqui eu tenho o matiz A com croma 3. Então, eu tenho 3 vezes a cor A dentro dessa minha resina composta. Se eu colocar uma do lado da outra, A1, A2, A1, A2 e A3, no A3 eu tenho muito mais cor do que no A1. Entenderam? O croma é a diluição da cor. Quanto menor o número, mais diluído. Vamos ver isso na prática com a minha assistente de cores. Aqui nós temos, faz de conta que nós temos uma base de resina composta pura. Vamos colocar uma porção de verde nesse primeiro copinho. Matiz verde. Pode pôr. Matiz verde, uma diluição. Agora a minha assistentezinha vai misturar. Aqui nós temos um croma verde 1. Vamos colocar aqui 2 vezes o verde. Aqui nós temos o verde 2, 2 vezes o verde. 3 vezes cada. Isso, e aqui depois do 2 vem o 3, nós temos 3 vezes o verde. Fica mais escuro, porque colocou 3. Isso, tá vendo? Até a minha assistente mirim de cores sabe que este vai ficar mais escuro porque nós colocamos 3 vezes. Tá
vendo? Olha a diferença. Qual que ficou mais escuro? Este ficou mais escuro porque nós temos... E da contagem, né? Porque eu fico uma gota mais clara, 2 gotas um pouco mais escuro, 3 gotas mais escuro. Isso, o croma significa diluição da cor. Então, eu tenho matiz verde, que é a cor verde, que foi diluída, né? Mais diluída aqui, ficou mais claro. É o A1, A1 ou verde 1. Aqui nós temos 2 vezes, então é o A2 ou verde 2. E aqui nós temos 3, é o A3 ou verde 3. Ok? Matiz, a cor, que é a verde, e croma 1, 2 ou 3. Quanto maior o número, mais cromatizado. Bom, o próximo conceito agora é sobre valor, tá? Valor nós não temos escrito na resina composta. A cor da resina composta, a grande maioria das cores das resinas compostas... Pode. Mais outra cor, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos para o próximo conceito, que é o valor, tá? O valor ou a saturação, nós não temos descrito aqui na resina composta, tá? A resina composta, a grande maioria delas, geralmente obedece ao sistema de matiz e cor. E agora, como que eu vou saber qual é o valor da resina composta? O valor, primeiro, nós temos que entender o que é valor. Valor se refere à quantidade de branco ou a quantidade de preto que nós temos numa resina composta. O que determina o branco e o preto? Vamos pensar lá da óptica. O que determina o valor é a luz. Quanto mais luz, mais branco eu tenho. Quanto menos luz, quanto mais ausência de luz, mais preto eu tenho. Então, o valor nada mais é do que a quantidade de branco ou de preto que eu tenho numa resina composta. E o valor, gente, é o negócio mais difícil que nós temos em resina composta. Às vezes a gente acerta a cor, a restauração fica perfeita na hora que eu faço no refletor do meu consultório. O paciente sai na rua, vai debaixo de uma árvore, na sombra, a resina composta muda de cor. Na verdade, ele não mudou de cor, ele mudou o valor da restauração. E aí, com menos valor eu tenho menos luz, a restauração fica acinzentada, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um brinquedinho da minha filha, que tá ali, ó, na sombra. Na sombra, na ausência de luz, eu tenho um determinado valor. Agora, eu vou aplicar uma luz. Põe uma luz ali dentro pra mim. Aqui dentro do seu hipocampo. Na hora que eu coloco uma luz, tá vendo que a cor, a percepção de cor do objeto muda, né? Então, vamos lá, ó, mais de pertinho. Aqui eu tenho a cor de um objeto na sombra. Na sombra, ele tem uma determinada cor, um determinado valor. Na hora que eu aplico uma luz, ó, o objeto muda de valor, muda também a cor do objeto, ok? Então, valor significa ausência ou presença de branco, tá? Ausência ou presença de luz. Quanto mais valor eu tenho, mais luminoso, mais branco é a minha restauração. Quanto menos valor eu tenho, menos branco, menos luminoso é a minha restauração. Bom, nós já vimos matiz, vimos croma, vimos valor. Agora nós vamos falar a respeito de opacidade e transparência, tá? Opacidade e transparência é a capacidade que a resina composta tem de ser mais opaco ou de ser mais translúcido, transparente. Então, em resina composta, nós vamos utilizar o termo translucidez. E eu vou colocar aqui, olha, um preto. Que cor que é o fundo da nossa boca? Quando a gente abre a boca, a gente enxerga um preto lá no fundo, não é? Então, nós temos que modular a quantidade de preto que transparece da nossa restauração. Então, ó, vou pedir para a minha assistente Mirim segurar aqui
os copinhos e segura aqui o papel. Isso daqui é o fundo da minha boca. O fundo da minha boca é preto. E eu tenho uma resina opaca e uma resina translúcida. Qual das resinas tem menos valor? Qual das resinas possui mais preto? Aparece mais o preto? O translúcido, não é? Então, quanto mais translúcido é a minha resina, menor o valor da minha restauração. Então, se eu vou fazer uma restauração classe 4 e eu coloco uma resina muito translúcida, vai transparecer o fundo preto da minha boca. E aí o paciente vai falar, nossa, minha restauração ficou cinza. Você acertou a cor, o matiz, você acertou o croma, que é A1, mas você errou no valor. Você usou uma resina muito translúcida que transpareceu o fundo preto da minha boca. Por isso, as resinas compostas, eu não tenho como mensurar valor na resina composta, mas eu tenho como mensurar translucidez. Se eu quero que a minha resina composta, a minha restauração fique mais branca, fique mais brilhante, eu vou utilizar resinas compostas mais opacas. Se eu quero que a minha resina composta fique com menos valor, que fique um pouquinho mais acinzentado, tem gente que tem o dente aqui na frente com bastante efeito azulado, eu quero esse efeito azulado, acinzentado na ponta dos meus incisivos, eu vou utilizar na ponta dos meus incisivos resinas mais translúcidas, tá? Então, o grau de translucidez também varia. Vamos lá, assistente mirim, coloque 2 gotinhas de branco aqui. 2? Sim. Pode? Pode. Obrigada. 2 aqui? Uhum. Mais uma. Eu já tenho Isso, e mistura. Posso misturar? Coloca então aqui, ó, coloca 4 agora aqui. 4? Isso, você consegue por 4? Eu vou colocar. Isso. Ó, prontinho. Vamos colocar agora na ordem, mais translúcido para o mais opaco. Tá vendo? Olha que aqui eu tenho uma resina super translúcida. Aqui eu tenho uma resina um pouquinho menos translúcida. Aqui eu tenho uma resina um pouquinho menos translúcida do que a segunda. E esta é uma resina opaca. Vamos colocar aqui, olha, atrás. Na hora que eu coloco um fundo preto, quais dessas resinas tem menor valor? Qual é a resina que aparece mais preto de todas? Isso, ó, aqui, ó. Né? A minha assistente mirim também já sabe que o translúcido transparece mais o fundo da boca preto, portanto ele tem um menor valor, ele tem mais quantidade de preto e menos quantidade de branco. Então a translucidez será o nosso modulador de valor na resina composta. E como isso daqui se traduz na resina composta? Mamãe, eu vou tomar o leite, então não tomei. Pode tomar. Na resina composta, nós temos aqui nós temos a denominação, tá vendo aqui, ó, tá escrito enamel. Enamel em inglês significa esmalte. O esmalte dentário naturalmente é mais translúcido. Então todas as resinas que têm essa denominação enamel ou denominação esmalte, dificilmente vocês vão encontrar esmalte porque as resinas compostas obedecem, né, à configuração internacional. Então, geralmente, a resina composta que está escrito enamel de esmalte, ou ela não estará escrito enamel, ela estará escrito uma letrinha E na frente. Tá vendo aqui, ó? EB1. B é o matiz, 1 é o croma e esse E na frente significa enamel. Então, as resinas compostas ou virão escritas enamel ou elas terão um Ezinho na frente da sua denominação de cor. Toda vez que tiver enamel ou E de enamel, é uma resina composta semi-translúcida. Ela não é translúcida completamente, ela é semi-translúcida.
Mas dentre as semitranslúcidas, o enêmel, o esmalte, ele é mais translúcido. Então, a resina de esmalte, ela é semitranslúcida, ela é um pouquinho menos translúcida do que a resina mais translúcida, ok? E as resinas de dentina, ou ela vem com esse D escrito na frente, tá vendo que aquele estava escrito EB1. Esse daqui, ó, tá escrito DA3. A é um matiz, 3 é o croma e o Dzinho aqui na frente, o D significa dentinho. Então, as resinas de dentina geralmente virá com esta especificação aqui, olha, dentin, tá? Dentin em inglês, dentina. As resinas que estiverem escrito dentin ou o D na frente do matiz e do croma são resinas compostas que nós utilizamos para substituir dentina. E entre esmalte e dentina, a dentina é muito mais opaca, tá? Então a dentina ela ainda é translúcida, a dentina tem 80% de translucidez, 80% de opacidade, ela é 20% translúcida, o esmalte geralmente é 40% translúcido, a dentina ela é 20% translúcida. Então, dentro deste conceito, a dentina está aqui, olha, tá quase opaco. Não é opaco puro, mas a dentina é quase opaco, ok? Então, toda vez que tiver dentin ou D na resina composta, é resina de dentina. Resina de esmalte é mais translúcido e resina de dentina um pouquinho menos translúcido, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa última parte, que é um sistema de classificação de resinas um pouquinho mais complicado de entender, tá? Vocês viram que a dentina e o esmalte, tranquilo, a dentina e o esmalte, eles obedecem ao sistema de matiz, croma e esmalte um pouquinho mais translúcido e dentina um pouquinho menos translúcido. Agora, existem algumas resinas compostas que não seguem, tá, essa característica. Aí vai valer de vocês estudarem cada fabricante, vai valer de vocês testarem, se acostumarem com essa classificação. Infelizmente, não tem outro jeito, porque cada fabricante vai classificar de acordo com o que ele quiser. Por exemplo, essa resina aqui, olha, não está escrito nem D e nem E. MW, o que significa MW? Segundo esse fabricante, MW Milk White, branco leitoso, tá? E de acordo com a translucidez dele, que eu já testei, então eu sei, a translucidez dele fica na translucidez do esmalte. Então, essa resina composta não tem croma, não é nem A, nem B, nem C, nem D. Essa resina composta não tem matiz, não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Essa resina composta simplesmente é Milk White, branco leitoso. Mas eu sei que dentro dessa resina composta eu só tenho branco, eu só tenho valor. Então é uma resina semitranslúcida, uma resina que obedece à translucidez de esmalte e só tem branco aqui dentro. Portanto, essa resina composta é denominada de modulador de valor. Quando que eu uso ela? Eu fiz uma restauração e errei no valor da restauração. A restauração ficou muito cinza. Nossa, eu preciso modular esse valor. Se eu quero deixar ele um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais branco, eu posso tirar a última camada da restauração e colocar o Milk White, que é branquinho, e tentar dar uma melhorada nessa restauração. Dificilmente isso dá certo, eu já vou falando para vocês. Se vocês erraram no valor, tem que tirar a restauração inteira e fazer de novo. Mas vocês podem tentar tirar a última camada e colocar o Milk White, que é o branco leitoso, para tentar dar uma branqueada, uma iluminada na restauração, ok? Por que raramente ele dá certo? Porque eu não falei para vocês que ele é semitranslúcido? Se ele é semitranslúcido, ele pode até dar uma branqueada na restauração, mas ele não vai conseguir mascarar o fundo preto da nossa boca. Se ele é semitranslúcido, o fundo preto ainda vai aparecer. Tá vendo que, olha, aqui ele ficou meio cinza? Vou tirar de trás, ficou mais branquinho. Se eu coloco um fundo preto, ele fica cinza. Se eu tiro, ele fica mais branquinho.
Então, o Milk White, apesar dele ser feito para aumentar o valor, para dar uma modulada no valor, ele não é tão eficaz porque ele continua transparente, tá? Então, ele tem a sua indicação, ele tem a sua aplicação. Eu uso muito Milk White, tá? Mas tem que saber usar. Tem que saber usar, infelizmente vai da expertise de cada um. A gente vai testando, errando até a gente conseguir usar esses sistemas, ok? E aí, eu tenho também um outro tipo de resina composta. Eu falei que existem resinas compostas de dentina, de esmalte. Existe resina composta transparente? Existe. Vou dar um exemplo para vocês, olha. Essas resinas compostas que estão escritas incisais, tá vendo aqui, ó? Ink, de incisal. Você não vai colocar nenhuma cor nesse daqui? Eu já vou. Você espera só um minutinho. Falha nossa. Bom, aqui, ó, tá vendo que tem uma cor aqui, tá escrito ink? Toda vez que está escrito ink ou incisal, incisal em inglês também significa incisal, tá? O ink ou incisal são resinas compostas para serem utilizadas em ponta de incisivos ou dentes anteriores, né? Ou em alguma região que eu queira fazer propositalmente uma transparência. Essas resinas escrito incisal ou ink, elas são bem translúcidas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na utilização delas, tá? E a resina opaca, existe resina opaca? Existe também. Toda vez que a resina composta tiver essa denominação, opaque, tá? Opaque, ou opacificator, enrolei a língua para falar inglês. Opacificator, opaque ou opaker significam resinas compostas opacas. E quando que eu vou usar resina composta opaca? Resina composta opaca a gente utiliza somente quando nós queremos mascarar algum fundo escuro. Por exemplo, a pessoa não tem transparência nenhuma nos dentes dela. A gente pode usar o opacificador para mascarar esse fundo da boca escuro dela, né? Ou vocês já viram aqueles pacientes que fizeram tratamento de canal nos dentes anteriores e fica um dente mais escuro do que o outro. Aí a gente faz o clareamento, faz tudo, mas aquele dentinho, bendito dentinho, continua escuro. Para nós mascararmos este escurecimento do dente que foi tratado canal, dificilmente a gente consegue mascarar com uma resina de dentina. Então, nós aplicamos um opacificador, uma resina opaca no fundo para mascarar o escurecimento do dente e depois por cima desse opaco nós fazemos a restauração, ok? Então, o opacificador nós utilizamos quando nós queremos bloquear a transparência da resina composta, tá? Entendido estes conceitos? Então, vamos para a prática.